DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Eu sou a jornalista Luísa Neves e seguimos na sua companhia. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também na nossa região. E o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp 99136-2472. Luísa, e para a gente falar um pouquinho mais a respeito do nosso entrevistado de hoje, eu convido todo mundo que está nos ouvindo a viajar no tempo. Vamos viajar para o ano de 1969, é isso? No mundo, Cassiano, em 1969, foi o lançamento do último álbum gravado pelos Beatles. Aí, a primeira mensagem é enviada pela ARPANET, a precursora da internet. Que é considerado, então, o nascimento da internet. O cantor Michael Jackson, com apenas 11 anos de idade, tira os Beatles do primeiro lugar nas rádios. E no Brasil, Emílio Garrastazu Médici toma posse como presidente. Isso aí. Também em 69, a estreia do Jornal Nacional. E também Costa e Silva, terceiro presidente do Brasil, faleceu em 1969. E quem nasceu, Cassiano, em 1969? Nasce em 69 Jennifer Lopez, cantora e atriz norte-americana, o ator Marcos Pasquim, a atriz Dira Paz, e no dia 9 de julho de 1969, nasce o nosso entrevistado de hoje, Evandro Zamberlan. Muito bem-vindo, Evandro. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Luísa? Prazer imenso estar aqui com vocês. A gente agradece a presença. Coloco a máscara ou sem máscara? Fica bem à vontade. A gente compra que tu fique à vontade para que tu fique sem, se tu quiser. Vou ficar sem, então, se vocês permitem. Então, por favor, não tem problema nenhum. Vamos apresentar um pouquinho mais de quem é o Evandro, Luísa. O Evandro é graduado em Administração e Ciências Contábeis pelo UFSM. Isso aí, ele trabalha no setor da construção civil, seguindo os passos da família. Presidiu por 3 mandatos o Sindiscom, Sindicato da Construção Civil de Santa Maria. Foi coordenador do Fórum de Entidades Empresariais, também daqui de Santa Maria. E ele também tem uma trajetória na cultura, Cassiano. Músico e compositor, possui mais de 150 composições gravadas. Olha só, ele é autor do hino do Rio Grandense Futebol Clube. E o time é uma de suas paixões e ele é gremista. Exato. Primeiro Rio Grandense, em segundo lugar depois Grêmio. E agora tá meio ruim desse Grêmio também. Tá complicado, né? Mas vamos lá. Desse Rio Grandense também, né? Mas vamos... A gente não sabe nem o que dizer. A gente vai ficar assim, ó, na torcida. Vamos. Ele é autor do hino do município de Nova Palma, em parceria com Humberto Gabi Zanata. Querido. Autor do hino do Colégio Riachuelo, ele também soma premiações em diversos festivais de música. Autor de jingles políticos e comerciais. Ele também tem um disco gravado e está em fase final de produção do segundo disco. E tem um livro publicado, intitulado Assim Foi, Assim Será, lançado na última Feira do Livro de Santa Maria, que figurou, Cássio, entre os 10 mais procurados. Ele também é cronista do Diário de Santa Maria e participa do Sala de Debate, aqui da TV Diário e da CDN. Das crônicas publicadas no jornal, 3 delas foram inseridas aos anais da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Ele não dispensa um cafezinho de manhã, mas também aprecia um chimarrão e um bom churrasco aí, um resumão da história do nosso querido Evandro. Vamos conversar agora, senão a gente vai ficar falando aqui da trajetória o tempo inteiro. A gente teve que resumir, viu, Evandro? Só dizer, eu não participo do Sala de Debates. Até me convidaram, mas por questões de tempo eu agradeci, fiquei feliz pelo convite, mas não tinha como conciliar. Foi convidado então, mas não pôde. Mas quem sabe agora nas férias já fica aí, ó, o chamado. Já é um chamado. Vamos ver, quem sabe. Né?
seguindo o baile, então, Lu. Então, Evandro, conta para nós um pouquinho da tua história, da tua infância. Tu é daqui de Santa Maria mesmo? Eu sou natural daqui, nasci aqui, cresci, me estudei aqui, me formei, trabalho aqui. Eu tenho toda uma vida feita aqui em Santa Maria, então sou santamariense no último, né? Não tem... acho que a única vez que eu morei um pequeno períodozinho fora, quando eu fui me formar, que eu fiz um estágio em Porto Alegre, fiquei uns 90 dias morando entre aspas, porque ia durante a semana e final de semana voltava. Mas então sou completamente santamariense. E a história da família de vocês é muito ligada a Santa Maria. Eu já conversei, não tem como não falar um pouco do seu Manuelzinho e da dona Inês Amberlan e de toda a trajetória da família de vocês na construção, literalmente, na construção de Santa Maria, já que vocês têm uma representatividade muito grande na área da construção civil. Exato. O meu pai, ele é de São Pedro do Sul e veio para cá novo ainda, com 15, 16 anos. E aqui ele fez toda a história de vida dele e em determinado momento ele começou a construir lá pelos anos... começo dos anos 60, mais ou menos. E ele acabou participando de uma forma importante nesse desenvolvimento da cidade. O pai, ele vislumbrou na época que Mariano da Rocha estava criando a UFSM, que seria interessante a construção civil. E ele começou pequenininho, fez um prédio pequeno, depois fez um outro segundo pequeno, e foi indo. Enfim, aí construiu essa história de vida da nossa família, até, digamos, começando com ele, depois passando pelos filhos também. Então a gente acabou tendo uma participação bastante ativa nesse desenvolvimento urbano da cidade, né? Então, mas principalmente por essa história do pai aí, né? Era muito comum, eu acho que nos anos de 1960, outras pessoas da mesma época que também vivenciaram, né, o nascimento da UFSM, que tem essas histórias em comuns de começar pequenininho, a avançar, mas também uma intensa participação dos filhos. Tu, a Estela, o Fernando sempre foram envolvidos também nessa área. E sabe que foi algo espontâneo, não foi nada assim. O pai jamais disse assim, vocês precisam construir, vocês têm que construir. Não, foi algo ao natural. A gente optou por uma questão espontânea, né? Então, começamos construindo e estamos até hoje, né? O pai segue também construindo, está agora terminando uma obra ali na Pinheiro Machado, em frente àquele paradão de ônibus. O pai é um fenômeno, assim, pela vitalidade dele, né? Vai para fora, volta, vai na obra, vem, enfim. E os filhos, os 3 filhos seguiram, mas de forma natural, sem jamais, tanto o pai e a mãe jamais forçaram isso aí. Evandro, e agora eu vou propor, já que a gente entra pro nosso primeiro quadro, que é o DNA Origem. Vamos voltar lá na tua infância, década de 70 ali. O que tu tem de lembrança da cidade? Tu acabou de falar aí de toda essa questão da construção civil. Tu viu a cidade se transformar na tua frente enquanto tu crescia. Em termos de infância, o que tu lembra assim, de Santa Maria e da tua vida? Cassiano, é interessante isso aí que tu colocas, porque eu lembro que na infância a gente podia brincar na rua, né? O pai e a mãe sempre moraram ali no acampamento, e era uma época em que as crianças podiam ir para a rua brincar, jogar bola, aquela brincadeira de criança normal, coisa que hoje tu não imagina que no centro da cidade alguma criança... Bom, o pai e a mãe jamais iriam largar, a gente brincava de noite na rua, sem nenhum problema, sem risco nenhum. Então eu lembro de uma infância muito mais pura, né? Em que as crianças não eram vinculadas, ou como é hoje a celular, a notebook, né? Era uma infância de mais atividade corporal, digamos. Hoje é uma atividade que as crianças, ela é mais, né? Tecnológica, exatamente. Então era uma coisa bem mais... a gente convivia mais, né? Entre os amigos, na rua, um ia na casa do outro. E de Santa Maria, o que tu lembra? Tinha algum lugar assim que tu gostava de ir? O que eu vou te dizer? Eu estudei no Centenário, fiz o meu primeiro grau ali. A gente tinha
Eu lembro quando nós éramos crianças, nós íamos jogar a bola, tu vê só como é que é. Onde hoje é o Big da Fernando Ferrari, tinha uma construtora ali. E o Olienge, construtora Olienge, era uma das principais construtoras da cidade. E nós íamos lá, e eles tinham uma sede, uma espécie de uma sede com campo de futebol, piscina, e nós íamos lá brincar, jogar bola, enfim. Era um mundo extremamente diferente de hoje, né? A gente, joelho ralado, vivia caindo, se quebrando, aquela coisa toda de criança que hoje eu sinto uma tristeza de ver que as crianças são mais refugiadas no sentido que tu não tem como liberar demais, né? Mas enfim, é o mundo de hoje, né? E os teus irmãos, assim, vocês eram bastante unidos? Vocês são 3, né, Evandro? Somos em 3. A gente se dá super bem, cada um com as suas características, o que é normal em qualquer família, né? A Estela tem o jeito dela, o Fernando dele, eu tenho o meu. Mas a gente consegue se acertar bem, trabalhamos, temos o grupo Silva Zamberlan, que é o que congrega as nossas empresas da família, a gente trabalha junto, porém com empresas separadas, e funciona muito bem, de uma forma tranquila. Mas e quando criança, assim, o que vocês gostavam de brincar os 3? A diferença de idade de vocês é bastante? Não é muita coisa, 3, 4, 5 anos, de um para o outro. E a gente sempre brincou, o Fernando e eu, claro, 2 homens, a gente jogava bola, aquela coisa mais do normal do homem. A Estela, a gente brincava muito com ela, me lembro de uma coisa que ela ficava brava, ela ia tomar banho, a gente entrava, tinha uma báscula que a gente subia para espiar ela, coisa de criança, né, brincadeira. E me diz uma coisa, vocês já davam indícios assim que iam trabalhar com construção civil? Não. Sabe, gostavam de brincar de Lego, de montar coisa, de desmontar coisa? Não, Cassiano, sabe que não, foi uma coisa totalmente natural, assim, ó. Uhum. Se nós fôssemos para um outro lado, tenho certeza que o pai e a mãe dariam força também, para qualquer área que a gente fosse, sabe? Mas foi espontâneo. Sabe? A Estela começou, o Fernando foi, depois eu também, de uma forma bem natural, né? Nenhum de nós é engenheiro, todo mundo pensa que a gente é engenheiro, na verdade, eu sempre digo, uma construtora nada mais é do que uma empresa, né? É uma empresa. Então, a Estela é advogada, o Fernando e eu nos formamos em administração, eu fiz depois contábeis também, mas trabalhamos na construção civil. Uhum. E como é que veio essa questão da administração? Na adolescência tu já sabia, assim, mais ou menos, que era esse curso que tu queria seguir? Ou foi Sabe, Cassiano, o Fernando, até por ser irmão mais velho, ele era uma referência para mim. Então eu via ele jogar bola, eu queria jogar como ele. E ele fez primeiro. E eu não vou dizer que eu tenha copiado ele, mas ele não deixa de ser uma referência, né? Irmão mais velho. E eu de uma forma espontânea também. Achei que era aquilo ali que eu queria. Na época eu fiz aqueles testes psicotécnicos, né? E casava. Na época de colégio, não sei se hoje ainda faz, acho que fazem até. Tem outros nomes, mas é de vocação, né? Vocacional, enfim, eu não lembro bem como é que era. Eu fiz e mais ou menos fechava com essa área, né? Mas assim, os 3 foi de uma forma bem tranquila, espontânea, natural. Evandro, e já partindo já para adolescência, já para o teu desenvolvimento, futebol, tu falou que gostava de jogar como o Fernando jogava. Teu vínculo com o Rio Grandense? Tem bastante. Legal. Começou na adolescência? Começou, nós éramos crianças e o pai levava eu e o Fernando pra gente assistir jogos lá. Então eu lembro o pai pegando a gente na mão, levando lá para ver os jogos. Na época o clube era muito forte, né? Ainda na época isso era final dos anos 70, a gente com, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos. E o clube era uma máquina, assim, né? Me lembro que nós íamos ver os jogos, era 7-1, 5-0. E ali começou essa paixão clubística. Depois o clube teve um tempo parado por problemas financeiros, porque ele era muito dependente da questão ferroviária. E com o declínio da estação ferroviária, desse modal ferroviário, o clube junto caiu muito. Depois, lá pelos anos 90, anos 2000, o clube começou a voltar devagarinho. E eu comecei a participar devagarinho também, o pessoal me convidou, eu ia lá nos jogos. Depois surgiu o convite para compor o hino do clube.
E, enfim, de lá para cá o meu vínculo cresceu muito, né? Firmei raízes muito fortes. Há pouco eles inauguraram uma rua com o meu nome lá no clube, né? Então tem uma rua interna lá, porque o meu vínculo é muito grande, assim, né? Então, mas começou na minha infância. Na infância, Que joia. Eu quero saber agora em relação a Santa Maria. O nosso segundo quadro se chama Eletrocardiograma, que é em relação ao teu coração com o coração do Rio Grande. O que te manteve em Santa Maria? O que Santa Maria tem de bom? O que Santa Maria precisa melhorar, tanto na área profissional, sabe, da construção. A gente sabe que o Brasil vive algumas crises, algumas fases boas, e como é que isso reflete Santa Maria, os desafios de atuar nessa área. E pessoalmente, teu coração, o que te manteve em Santa Maria esse tempo todo? Tu falou que morou rapidamente fora, né? Sim. Mas você manteve aqui. O que é essa magia que Santa Maria tem? Mas tu nos responde em seguidinha, depois do intervalo a gente já volta com mais DNA e com mais Evandro. Olá, eu sou Leonardo Sagrilo Santiago, advogado criminalista, professor universitário, e hoje eu quero te fazer um convite. Vamos juntos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos professores capacitados, temos aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de Verão 2022, transforme a sua vida, transforme o mundo. Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número 2? Isso não é mais problema. No banheiro da sua empresa agora tem Fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar 2 vezes antes de sentar no vaso e pronto! Só fica o cheirinho de Fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o Fricô acessando cislimpa.com.br. A M. Brum Ângelos Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ 38,00 mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos até 50%. A M. Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso 1519. Especial Destinos. O Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center formam um novo complexo hoteleiro, criado especialmente para ressaltar a natureza presente no Recanto Maestro. O complexo, composto por um resort, traz 358 apartamentos, área com academia, sala de cinema, jogos de entretenimento e pelo Hotel Recanto Business Center, que possui completa estrutura para hospedagem, realização de eventos e congressos. Dispõe de espaço para passeios, práticas esportivas e lagos naturais para pesca. Já o parque conta com 6 piscinas, 9 ofurôs, 2 saunas e também lojas terceirizadas que contemplam o complexo. O Hotel Recanto, juntamente com o Resort Termas Romanas, diferenciam-se pelas suas modernidades e pelo atendimento humanizado. Venha viver essa experiência. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. Foi prorrogada até o meio-dia de quarta-feira a primeira fase da enquete promovida pelo Diário e pela revista Mix, que vai indicar quem foram os destaques da cultura em 2021. Para facilitar o acesso à votação, a partir de agora, para participar, não será necessário fazer login em contas de e-mail. Os participantes poderão votar apenas nas categorias que desejarem e, além disso, poderão votar quantas vezes quiserem. A votação se dá por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa
vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro, em votação que será realizada no Twitter do Diário. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, Evandro Zamberlan. E o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos ali no shopping Praça Nova. Evandro, vamos falar um pouquinho então de cultura. Ótimo, esse assunto eu gosto. Aliás, e calma aqui, aí, né? Antes da gente entrar na cultura, que eu também quero, já dizer, eu quero editor falar. de cultura que ele vai tomar conta agora. Essa área eu gosto. Eu como editor de cultura estou curioso para saber também. Mas antes eu larguei uma questão ali no fim do primeiro bloco, que era em relação a Santa Maria. Vamos começar por aí. Deu um tempinho já para tu pensar. O que te manteve em Santa Maria esse tempo todo, em termos pessoal, né, na vida pessoal, e também na vida profissional, quais são os desafios e o que tá bom na cidade em relação ao cenário que tu atua? Perfeito, Cassiano. O que me manteve foi a questão profissional, né? Eu fui construir, então, profissionalmente, Santa Maria sempre foi uma cidade interessante para a construção civil pela questão das universidades, né? Então, profissionalmente foi isso. O que falta? Eu acho que Santa Maria vem melhorando muito. Claro, se nós tivéssemos mais indústrias, a indústria ela busca dinheiro de fora e traz para cá. É diferente do comércio, que gira o dinheiro aqui. Claro, vem pessoas de cidades próximas comprar também. Mas se nós tivéssemos mais indústrias, eu acho que a gente conseguiria alavancar melhor a questão econômica da cidade. Uhum. E pessoalmente mesmo foi em função da tradição da família, que teu pai já tinha vislumbrado essa questão da construção. Sabe que nunca me passou nunca passou pela minha cabeça morar fora daqui. Fora. Uma vez até chegamos a pensar em construir, teve uma ideia muito vaga de ou Porto Alegre até Santa Cruz do Sul, uma coisa muito assim, superficial. Mas é que tem uma questão assim, Cassiano, aqui em Santa Maria, para a gente construir, nós temos uma tradição, um nome. Fora daqui, a gente não é conhecido. Nós vamos nos aventurar em Porto Alegre, por exemplo. Ninguém conhece a gente lá. Lá já tem empresas consolidadas. Aqui, eu até brinco, claro que é uma brincadeira que eu faço, que se a gente quisesse fazer um prédio fiado, faria, porque todo mundo confia em nós. Claro que eu estou sendo exagerado, eu estou brincando, mas a gente tem crédito, a gente tem principalmente pela figura do pai, né? Pela história dele. Então não tem como sair daqui. Uhum. É algo impensável, assim. Pode ser que até no futuro eu nunca vou dizer dessa água não vou beber, pode ser que a vida a gente nunca sabe, mas... E o que Santa Maria significa para ti, para tua formação, sabe? O que a cidade significa? Tu te sente bem aqui, tu é feliz aqui? Sou feliz, eu devo tudo a Santa Maria, né? Tanto que vamos fazer um gancho com a cultura, tanto que culturalmente... O que eu já produzi sobre Santa Maria, tanto musicalmente como em crônicas, em letras minhas, é uma coisa impressionante. Eu não sei se alguém produziu... Não, deve ter, claro, sim, mas eu sou um dos que mais produziu sobre Santa Maria. As crônicas que eu faço, se vocês pegarem... no mínimo 70% fala sobre Santa Maria. Eu ia comentar, inclusive, sobre personalidades marcantes da cidade. Eu gosto muito quando tu traz nos textos e nos artigos para o jornal, por exemplo, personalidades assim que parece que a gente conhece junto com ele no momento que a gente lê os teus textos, né? Então, tua ligação, o teu andar na cidade, o teu movimento na cidade, ele é muito constante, né? Eu me sinto bem fazendo isso, né? Musicalmente eu tenho sobre Santa Maria, esses dias eu estava contando, acho que umas 6 ou 7 músicas, por exemplo, se nós pegarmos hino do Rio Grandense Futebol Clube, é Santa Maria. Eu tenho uma música que eu fiz pro Claudinho Cardoso, que é uma das figuras mais, sei lá que termo usar, mais importantes, assim, em termos de figura conhecida, né?
Eu tenho Filho de Santa Maria, que foi feito em parceria com o Jornal Diário para os 160 anos da cidade. Eu tenho Uma Canção para Santa Maria, premiada na 23ª Tertúlia como o melhor tema sobre Santa Maria. Eu tenho o Hino do Colégio Riachuelo. Eu tenho uma outra música com o João Chagas Leite, O Calçadão. Então, assim, no mínimo 6 músicas, fora as crônicas que eu tenho. Que é no livro que eu fiz, eu separei 30 crônicas, no mínimo umas 20 e poucas tratam sobre assuntos da cidade. Então é muito forte o meu vínculo. Tá, e agora sim, nessa pergunta que a Luísa fez antes, como é que surge a cultura na tua vida? Lá na infância tu falou que brincava bastante, era da rua, tinha teus irmãos, enfim. E como é que eram essas referências culturais, como elas entram na tua vida? Também por acaso, a gente não tem ninguém na família que fosse músico. O meu avô dizem que tocava piano na missa, na igreja, mas surgiu por acaso também, eu e o Fernando. A Estela também fez um pouco piano, depois parou. E eu e o Fernando seguimos. E eu até um pouco mais, eu avancei um pouco mais ainda, né? Quando eu era criança, o meu ídolo na música foi e é Raul Seixas, né? A minha referência. Tanto que muito do que eu componho, que se tu pegares a pessoa meio... Eu crio algumas cenas, algumas coisas que eu tava pensando, mas da onde que eu tiro isso aí? Remete um pouco ao que o Raul criava, aquelas viagens dele, aquelas coisas. Agora mesmo eu fiz uma crônica que eu gostei muito do diálogo entre 2 prédios, né? Na minha última crônica pro jornal, que eu peguei um assunto que era o assunto que estava sendo tratado, que era o prédio abandonado lá da Avenida Rio Branco, e eu fiz ele conversar com o prédio da Câmara de Vereadores, 2 prédios abandonados. Então começou aí, eu ouvia muito Raul Seixas e comecei a ouvir, daí eu cantava tomando banho, criança, tomava banho e cantava. E comecei devagarinho a criar o gosto na música. Aí aprendi a tocar violão, o pai e a mãe me deram força, eu fiz aulas de violão e aí fui indo, aí toquei violão, cantava, depois comecei a compor e aí é um caminho que tu não para mais, né? E a tua família te incentivava nessa parte cultural? Eles tinham um certo receio assim, isso daí vai virar pra cultura ser artista, não vai querer trabalhar sério. Porque a gente sabe que antes existe um preconceito com o músico. Até tem uma coisa que eu vejo músicos, é uma dor que o cara pergunta, mas tu faz, eu sou músico, tá, mas e tu faz o quê? Isso aí machuca, né? Isso é triste, porque inclusive triste. A pessoa até gostaria de trabalhar só com música e viver da música, mas nem sempre ela consegue. Tu falaste tudo, Cassiano. Se eu pudesse viver financeiramente da música, eu viveria com todo prazer. Mas obviamente que financeiramente falando, não é fácil a música. Isso aí vocês sabem. A música é que nem jogador de futebol. Tem aqueles lá no topo que ganham trilhões e a grande maioria ganha de forma modesta. Quando ganha. Então a música é igual ao futebol. Então eu gostaria, mas enfim, o pai e a mãe sempre me disseram, leva a tua construção civil, leva a música de uma forma paralela. Nos últimos tempos eu tenho conseguido delegar mais algumas funções que eu tinha na construção civil, então tenho conseguido me doar um pouco mais para a parte musical. Como é que é a tua rotina hoje com a música e com o trabalho também na construção civil? Consegue equilibrar as duas direitinho? Tu tem tocado, tu compõe, consegue tempo para compor? Sim. O processo criativo é como? Claro, pois é. Eu acordo muito cedo também, Para compor é uma forma meio maluca, assim, às vezes dormindo vem algum sonho, eu acordo, tenho um papel ou no próprio celular, no notas ali, eu escrevo alguma né? A composição é muito uma coisa que, às vezes eu digo, é meio uma coisa de cima que vem, a gente é um intermediário, né? Muitas coisas sobre crônicas que eu escrevo, eu tento pegar assuntos da cidade que estão sendo tratados. O prédio da Avenida Rio Branco é um exemplo recente, né? Eu li no jornal de manhã, era uma terça-feira de manhã, eu tinha uma outra crônica pronta para entregar. E eu li ali o tema de edifício da Rio Branco vai para leilão, não sei o quê. E eu já tinha uma ideia de um certo tempo de fazer 2 prédios conversarem. E comecei a fazer, eu fiz em formato de rima, né?
E ficou muito legal, assim, né? Eu peguei, deixei ele leve, né? Brinquei, o prédio da Rio Branco chama o outro de baixinho, que é o da Câmara, né? Ficou uma coisa bem leve, assim, ó. Eu acho que eu consegui dar aquele recado que os prédios têm que ser finalizados, os dois, mas de uma forma descontraída, sem chutar a porta, sem agredir. Não é meu sistema de ofender, eu fiz de uma forma descontraída. Mas assim, ó, a criação é muito espontânea, tem que ser ao natural. Quanto mais leve tu tá, a coisa flui melhor. E Cassiano, voltando, eu concilio com obra, eu componho muito, eu almoço e já vou compor alguma coisa, eu faço melodias de letras de outros compositores, faço as composições, melodias para as minhas letras, e procuro no jornal também trazer temas da cidade atuais ali, dentro do contexto que a cidade está vivendo, né? E tem participado de festival, de música na noite, consegue tocar? A música na noite faz tempo, agora eu até recebi convite semana passada, a música na noite está complicada, eu toquei nos últimos tempos ainda quando o ponto de cinema ainda estava com a Lourdinha, Miguel. Depois festivais, sim, tenho participado nessa última tertúlia, participei em 3 músicas, uma minha e outras 2 de colegas, e participei de outros festivais. Festival é uma coisa que eu participo a vida toda, né? Então isso aí eu não paro nunca. E o livro, Evandro? Como é que surgiu o livro? Como é que é a experiência na feira esse ano? Que o teu livro foi destaque, né? Estava entre os mais livro é um negócio interessante, né? Tu vê como é a vida, a gente não pode fazer muitos planos. Eu venho há uns 4 anos tentando finalizar o meu 2º disco. Que na verdade disco hoje é uma coisa meio subjetiva. A gente lança nas plataformas digitais, mas enfim, tu lança um álbum, né? E eu vinha em 2020 faltando 2 músicas pra gente finalizar ali, mixar, acertar alguma coisa. E eu recebi convite para ser cronista do diário. Daí comecei a escrever, era quinzenal, tá? E aí fui fazendo as crônicas e o disco deixei um pouco parado e fui fazendo crônicas. As crônicas foram tendo uma boa aceitação. E foi indo que eu acabei lançando um livro antes de terminar o disco, né? Uma coisa que eu nunca esperaria, não estava nos meus planos lançar livro, mas as pessoas me disseram, Evandro, faz uma compilação, o próprio Alexandre de Grande foi um cara que me deu uma baita força, assim, e ele me ajudou muito no livro também. Aí eu inseri algumas letras de músicas minhas gravadas já em festivais e fiz esse livro, poesias, crônicas e poesias, né? Fiquei muito feliz com a repercussão do livro, foi super bem vendido na feira, toda a renda do livro doada, né, para o CAC, o Centro de Apoio à Criança com Câncer, né, já consegui doar um belo valor para eles. Já. Por qual editora que o livro saiu? Saiu pela Rio das Letras. E é fácil ou é complicado esse caminho de tu ter uma produção e tu lançar um livro? Pois é, fui marinheiro de primeira viagem, então era um aprendizado, Cassiano. Tudo para mim era uma novidade, tanto que eu tive duas pessoas que foram fundamentais. O Alexandre de Grande, que o Alexandre ele entende muito, ele deu dicas interessantíssimas, né? A gente botou caricaturas de alguns personagens, e o Birata foi fundamental. O Birata trabalha com isso aí direto, foi o meu braço direito e braço esquerdo, né? E junto deles 2 e mais alguns outros parceiros. O Jô fez as caricaturas, o Leandro Druzian me cedeu a foto da capa. Enfim, tive alguns apoios importantes, mas principalmente o Alexandre Grande e o Birata. E foi uma experiência muito legal, assim, gostei. Se um dia for lançar um 2º livro, eu já entendo melhor como é que funciona as coisas, assim. Eu era completamente verde. E hoje, onde é que o pessoal encontra o teu livro? Muito bom, ótimo, ótima pergunta para eu poder divulgar. O livro está à venda na SESMA, na Professor Braga, e está à venda na Atena da Floriano Peixoto e do Shopping Praça Nova. O valor é um valor, acho que bem acessível, é R$25, toda a renda doada. E se alguém quiser comprar direto comigo também, eu tenho o livro, né? A gente já foi possível doar
Tô chegando em torno de R$9.000, acho que é um valor bem interessante, acho que mais ou menos por aí, que eu já entreguei lá pro CAC. Fica aqui já um pedido para tu nos trazer um livro pra gente sortear no DNA. Eu tenho no carro ali, depois eu posso pegar e eu deixo com vocês aqui. Então essa semana a gente volta a esse assunto, a gente sorteio para os nossos leitores. O Armandinho Ribas lançou essa moda, agora a gente está pedindo livro para nossa audiência. Que legal. Repete para nós o nome do livro, por favor. Assim Foi, Assim Será. Foi uma dica do Birata, é um título de uma letra minha, de uma composição minha, que eu participei de um festival já há um tempo atrás. E o Birata deu a ideia, eu falei, legal, é um título que... Ele é meio vago, mas ele diz tudo dentro de uma forma vaga, então ficou assim. Que joia. A gente vai para mais um intervalo, em seguidinha a gente volta com mais Evandro Zamberlan aqui no DNA. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Comece a protagonizar seu futuro em 2022 fazendo o vestibular agendado da Universidade Franciscana. Escolha entre uma graduação presencial, semipresencial ou EAD para você construir sua carreira profissional. Ingresso com prova de redação online agendada, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota da redação do Enem. Garanta sua vaga no vestibular agendado UFN. Inscreva-se em ufn.edu.br. Já escolheu o seu presente de Natal? O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 MB com Wi-Fi por R$ 79 por mês. E tem Amigo TV com mais de 120 canais para assistir na TV ou no celular, também por R$ 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas R$10 a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800 645 4200. Sejaamigo.com.br. Valores válidos por 6 meses. Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santamariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade. Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações. Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos. Foi prorrogada até o meio-dia de quarta-feira a primeira fase da enquete promovida pelo Diário e pela revista Mix, que vai indicar quem foram os destaques da cultura em 2021.
Para facilitar o acesso à votação, a partir de agora, para participar, não será necessário fazer login em contas de e-mail. Os participantes poderão votar apenas nas categorias que desejarem e, além disso, poderão votar quantas vezes quiserem. A votação se dá por meio de um formulário que está disponível em diariosm.com.br. Os 4 mais votados dessa etapa vão para a grande final, que será definida entre os dias 20 e 24 de janeiro, em votação que será realizada no Twitter do Diário. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavaleiro e sigo ao lado da minha colega Luísa Neves e do nosso entrevistado de hoje, Evandro Zamberlan. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. Vamos dando sequência aqui então a esse bate-papo sobre a trajetória do Evandro. Evandro, a gente tem um quadro aqui que se chama Diagnóstico, que é o nosso terceiro quadro, e que não é um especialista, um médico que vai fazer um diagnóstico de um exame teu, não, mas é um especialista em Evandro Zamberlan, que vai falar a respeito do Evandro Zamberlan. Vamos ouvir o primeiro depoimento e vamos ver se tu vai reconhecer essa voz. Fui colega do Evandro em 1992 no curso de Ciências Contábeis. O Evandro já era formado em administração de empresa. De lá para cá eu tenho a convivência com o Evandro, apesar da distância, sempre nos conversamos, sempre nos falamos. Foi um grande colega, é um grande amigo. Só que tem uma passagem aí que eu tenho que dizer para vocês, que uma vez nós fomos para a noite lá no Corujão, no Eventual, fui de carona com o Evandro, e o Evandro se esqueceu de mim lá, né? Aí eu tive que voltar de Jardim da Serra, mas, né, as servas que ele me pagou já compensaram aí esse esquecimento. Ao meu grande amigo Evandro Zamberlan, um grande abraço e muito boa essa homenagem que estão fazendo para vocês. O Tarcísio, o Tatinha, que eu chamo ele. Anotado não ir para a balada com o Evandro Zamberlan. Essa foi muito engraçado, nós fomos entre 3 e ele sumiu lá. E era, era 4 da manhã, não, eu lembro, 3, 4 horas, e não achava ele. E na época, acho que nem tinha celular, nem me lembro. E eu já peguei e voltei no outro dia de manhã. Ele me ligou, mas me encheu de osso, que tinha que voltou de Jardim da Serra, às 7 da manhã. Esse é um grande figura, Tarcísio, parceirão de faculdade. Que joia. Que legal. Ele não é daqui de Santa Maria? Oi? Não é daqui de Santa Maria? Ele se formou aqui, está morando em Gramado. Ele é contador. Ele foi meu colega nas ciências contábeis no turno que eu fazia na época. Eu já construía de dia, trabalhava de dia e fazia contábeis de noite. Aí conheci ele. É uma figuraça, assim, ó. Bem, cara queridíssimo. Que joia. Vamos ouvir mais um, Lu? Vamos ouvir mais um. Mais um depoimento. Vamos ver se ele reconhece essa voz. Prazer enorme e até um orgulho falar a respeito do meu querido amigo Evandro Zamberlan. Homem de um caráter irretorquível, de uma sensibilidade artística consagrada e principalmente de um comprometimento com as coisas da nossa cidade, que todo mundo conhece. De tantas lembranças, tantos momentos, privando dessa amizade que me é muito cara, nossas noites de viola, nossos churrascos, mesmo nossos compromissos institucionais lá com os demais colegas e amigos do Foro das Entidades Empresariais, eu guardo comigo a especial memória da música que fizemos juntos em homenagem ao Restaurante Augusto, junto com o nosso também querido amigo Dite Maristral lá de Nova Palma. E essa música fez tanto sucesso Brasil afora que as inúmeras execuções e os exemplares vendidos que trouxe ao Evandro Zamberlan um apartamento em Punta del Este, e o Dite Maristral comprou uma chacrinha de alguns alqueires ali na 4ª Colônia, sendo, segundo consta, a segunda maior propriedade daquela região. E eu também. Eu comprei um frigobar de um vizinho meu que estava se mudando para Lavras do Sul.
e guardo ele com muito carinho, porque é uma eterna lembrança. Um grande abraço, Evandro. Saúde e paz. Que disparidade aí, O Neco é sensacional, o Neco é genial. Eu esqueci de falar das músicas sobre Santa Maria do Restaurante Augusto, que ele citou. A gente fez uma música quando fechou, né, o Augusto. E eu brinco que eles brincam muito comigo assim, porque eu vou dizer assim, eu sou cadastrado para receber direitos autorais, porque eu tenho várias músicas, né? E como foi a primeira música do Neco, do Péricles e do Ditimar, eles não recebem, mas claro que são valores pequenos, e eles brincam que eu ganhei muito dinheiro, que comprei apartamento em Punta del Este. Péricles Lamartine. Que figura, o Neco. Como é que ele tem um caráter irretorquível, eu nem sei, nem sei nem pronunciar essa palavra, mas é muito chique esse teu amigo. O Neco é uma figura. Que joia. Vamos acelerar aqui, porque a gente está indo para os minutos finais e a gente ainda tem muita coisa para perguntar, mas já fica aqui convidado para também participar de uma segunda edição para contar mais histórias. Só essas músicas aí, cada uma deve ter uma história muito diferente, tem. De escrita, de composição. Do Restaurante Augusto teria uma história fantástica para contar como é que a música nasceu. Também cabe pro Memória, ó, Lu, já puxa essa fonte aí pro teu programa. Muito legal. Vamos ouvir mais um depoimento agora, então. Vamos ver se ele reconhece também essa voz. O que eu posso falar desse menino? Posso dizer que ele é um dos meus ídolos. Admiro desde muito cedo. Quando aos 7 anos, eu com um gravador, aqueles gravadores que em fita cassete, fiquei em casa, atentamente ligada no rádio de São Cepé, ouvindo o festival de música nativa de São Cepé. Bom, o que eu posso falar? Que para mim foi uma emoção muito grande. É um momento que eu jamais vou esquecer. E eu lembro que eu estava gravando aquela fita cassete para quando ele retornasse, eu queria ter todo o festival gravado. E para mim, assim, ó, quando eu lembro, quando anunciaram o primeiro lugar daquele festival, eu nunca vou esquecer, jamais vou esquecer. Quando anunciaram o troféu de primeiro lugar e disseram Evandro Zamberlan. Esse é um dos momentos mais marcantes para mim, que eu tenho guardado na minha memória até hoje. Lembro quando eu estava no meu quarto, com a porta fechada, e num desespero para que aquela gravação saísse bem, saísse audível, porque eu queria muito que quando ele retornasse de São Cepé, ele ouvisse toda a gravação. Evandro, eu te admiro muito por tu ser essa pessoa humanista, uma pessoa humanitária, uma pessoa que se preocupa em ajudar todos, uma pessoa emotiva, uma pessoa que se a gente chora, tu chora junto. Tu gosta também das coisas simples da vida que tu gosta. Sabe, tu estando numa roda de amigos, contando piadas, pra ti isso é ótimo. Tu não precisa de coisas sofisticadas, não. Isso é o suficiente para ti. Apaixonado pelos animais. Meu Deus, amo esses animais. Bom, meu irmão, eu posso te dizer que eu tiro o chapéu para ti, hoje e sempre. Conta comigo sempre, sempre, sempre. Um beijão no teu coração. Te amo muito. Grande Estelinha. De quem é essa voz? A Estela, minha irmã. Ah, agora começou a ficar pesado o negócio agora aqui. Emocionou o coração. Agora começou a pesar. Não, a Estela a gente tem uma relação muito forte desde sempre, né? Ela citou ali, quando eu era muito criança, eu fui cantar uma música em um festival. Mas um piazinho, um festival de pessoas adultas, e por uma desses acasos da vida a gente acabou vencendo o festival. Então um fato marcante que ficou na minha trajetória, né? E a Estela na época da fita cassete, ela ouvindo na rádio, gravando numa fita cassete, e eu tenho até gravado isso aí.
eu até preciso salvar isso, eu tenho que digitalizar essa gravação. Sim, não é um negócio. Eu com uma voz ainda de criança, né? E a Estela, eu amo ela também, a gente tá sempre junto, sempre que pode, né? Mas começou a ficar pesado o negócio. Vamos ouvir mais um então, para ver se descontrai? Vamos ouvir mais um. Evandro, muito obrigado pela amizade, pela parceria nestes anos todos, pelas trocas de experiências, pelos aconselhamentos, pela parceria na música e especialmente nestes últimos tempos por ter me liderado e me motivado a voltar a pedalar e pelos nossos passeios de bike pela cidade e pelas estradas. Não só pelo exercício físico, mas muito pelas paradas, com direito a muita conversa, muita risada, regada a uma cervejinha, um chopinho, que tem sido uma experiência maravilhosa e eu torço muito para que continue. Eu te desejo muito sucesso e muita saúde sempre, e com a abração deste amigo que te admira e te ama muito. De quem é essa voz, Evandro? Essa voz é do Fernando Zamberlan, meu querido irmão também, que eu amo ele. E o Fernando sempre foi uma referência, porque quem é irmão mais novo quer, entre aspas, copiar o irmão mais velho. Então o Fernando jogava bola, eu também jogava bola. A música a gente foi meio junto, assim, eu acho que, né? Mas a gente tá numa fase agora de bike, né? Pedalando, então a gente pedala 2 vezes na semana, mais aos finais de semana. Daí o Fernando tá super empolgado também. Aí a gente para em algum local aí, toma uma água, toma uma cervejinha, aí tá sendo extremamente prazeroso, né? E amo ele muito também. Aí, e para finalizar essa tarde, nós vamos de sequência agora. Vamos ouvir 3 depoimentos numa pegada só. Vamos ouvir. Aguenta aí, Evandro. Falar do Evandro é muito fácil e ao mesmo tempo difícil pelo pouco tempo que a gente tem para gravar esse áudio. Mas algumas palavras me vêm agora para falar um pouquinho dele, que seria integridade, honestidade, generosidade e sensibilidade. Seriam algumas das palavras que eu poderia definir o Evandro. Nós tivemos muitos anos de convivência e em todos esses anos, em cada dia de cada ano, eu aprendi com o Evandro, com a visão de mundo, né, que o Evandro tem. Então, por mais tempo que eu tivesse para falar dele, e mesmo que eu encontrasse uma única palavra para definir, sempre seria muito pouco diante do tamanho da pessoa que é o Evandro. Eu era responsável para levar o Evandro no colégio, quando pequeno. E levava e buscava, mas sempre na hora de buscar eu atrasava um pouco. E ele sempre reclamava que eu deixava ele sozinho esperando, que os outros todos iam embora e ele ficava lá esperando a mãe. Bom, o Evandro, desde pequeno, nunca criou problema. Ele sempre estudou, fez uma faculdade, depois fez a segunda, depois começou a empresa dele, foi sempre para frente. E, com 13 anos, venceu o Sinuelo da Canção Nativa, né? Foi uma maior a emoção dele, que ele com 13 anos, fez um sucesso, o maior sucesso da vida dele, ó, porque com 13 anos o prefeito andava com ele no colo lá em São Cepé, as velhas lá choravam de emoção, mas ele é um guri que nunca me criou problema, sempre estudou, se formou, trabalha, tem um relacionamento muito bom, né, que isso me dá prazer, me dá satisfação, e é isso aí, dona.
Rapidamente, quem são essas 3 vozes? A Dani, que é uma pessoa, um ser de luz impressionante, assim, uma pessoa que só faz o bem, linda por fora, mais linda por dentro. A mãe, eu sempre brinco com a mãe, eu tenho uma birra boa, uma brincadeira boa, que ela não cumpre horário, né? Então ela disse que eu sou bronca, que eu cumpro horário. E a gente brinca, aquela coisa familiar, né? E o pai é o nosso guia, é o nosso pilar, é o nosso esteio, né? E, enfim, são três figuras marcantes para mim. Não? Tudo que eu falar vai ser pouco sobre eles. Evandro, antes da gente se despedir, rapidamente a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido. A gente fala uma palavra, uma frase, e tu responde a primeira coisa que vier na cabeça. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Caráter. E tem algum arrependimento? Tenho, a gente erra na vida. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Cometi erros. Sou um ser humano. Uma ambição. Viver. E o que te dá paz? Paz. Música. E o que te tira paz? Que tu não pode ver, que te incomoda? Injustiça. Um estilo musical. Estilo musical. Popular. Música popular. O que é família pra ti? Base. E uma palavra que defina o Evandro. Simples. Aí, conversamos com essa simplicidade de pessoa aí, sensível, talentoso, dedicado, família. Muito obrigado por ter vindo aqui dividir um pouquinho da tua história e da tua trajetória com os nossos ouvintes do DNA. Está convidado a voltar, né, Lu? Faz as honras aí. Está convidado a voltar, Evandro, para contar um pouco mais dessa trajetória toda, falar mais de livro, falar mais de música, mais de poesia, mais de crônica. E foi uma alegria para nós te receber aqui no DNA nessa tarde. Obrigado, Luísa. Obrigado, Cassiano. Essa parte final aqui é complicado. Mas parabéns para vocês. É um baita programa, assim, que valoriza as pessoas da terra aqui. Parabéns para vocês, para a Rádio CDN. Prazer imenso estar aqui com vocês. Que joia. A gente volta amanhã com mais DNA. Até amanhã. Até amanhã.